Fala galera, mais uma questãozinha aqui para vocês, né? O maior canal do Paz UNB aí do YouTube, né? Sempre aqui tentando ajudar vocês. Pessoal, no PAS 1, a prova do PAS 1 ela sempre traz questões de porcentagem. Então é muito importante que você esteja afiado nas questões de porcentagem, tá certo? E a maneira com que a prova trabalha as questões de porcentagem, ela é muito semelhante à maneira como o Enem faz, que ele traz uma história, traz um texto, e dali tem porcentagem, e dali ele quer que você extraia, né, as informações ou avalie pelo que ele traz. Então, assim, eu vou trazer essa questão aqui, porque essa questão aqui, ela teve um grau de dificuldade muito grande para os candidatos, né? Os candidatos apresentaram, demonstraram não saber fazer cálculo com porcentagem, a não ser aquele cálculo padrãozão que você aprende na escola, né? Então o cara lá às vezes está acostumado ali a trabalhar com porcentagem, aí o cara vem e trabalha ali com aquela porcentagem ali de calcular tipo isso aqui, ó. 50% de 80. O cara tá acostumado às vezes ver na escola só isso. E aí os caras te dão um texto que você tem que interpretar, que a interpretação faz toda a diferença na questão. E aí chega na hora da prova você não sabe fazer, né? Então se você ficar treinando só esse tipo de questão de porcentagem aqui, você vai chegar lá, você não vai treinar essas questões aplicadas num contexto. Então a prova ela vai cobrar isso de vocês. Então por isso que vocês erram muitas questões de porcentagem. É um assunto muito simples. No entanto, a porcentagem de erro é absurda. E aí eu vou até resgatar aqui, ó, o PAS publicou aqui que 33% apenas dos candidatos acertaram esse item aqui. A grande maioria, ó, 42% errou, 23% deixou em branco, pessoal. Olha que loucura isso aqui, né? Uma galera aqui, ó, uma galera não realizou, não fez aqui esse item ou deixou em branco ou errou, né? Apenas então 33% das pessoas conseguiram fazer essa questão. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos um texto em que ele fala do censo agropecuário de 2006, tá? Essa aqui é uma questão do PAS UNB 2014, mas uma questão com um perfil muito parecido com as edições posteriores. Ou seja, é clássico uma questão assim de porcentagem. Então ele fala bem assim: no censo agropecuário de 2006, realizado pelo IBGE, foram identificados 4 milhões, né, 367.902 estabelecimentos de agricultores familiares, né? Então ele fala que ali você tem 4 milhões ali de agricultores familiares, tá? E aí o que ele traz aqui pra gente, né? Ele fala ainda assim pra gente, ó. O que representa 84,4% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros, né? Então esse grupo aqui vai representar esse percentual, tá certo? E aí, pessoal, o que nós temos aqui, né? A gente tem que ficar atento com as informações que ele vai trazendo para a gente. Então, se você quiser fazer um desenho para mostrar esses percentuais, fique à vontade, porque aí você vai chegar, vai resolver a questão e vai ter mais tranquilidade na hora de fazer, tá certo? Então, voltando aqui para a questão. Aí ele fala aqui, ó, 84,4, né, que é o percentual aqui, né, dos estabelecimentos agropecuários brasileiros. Aí ele fala ainda assim no parágrafo seguinte: o censo indicou a participação da agricultura familiar em algumas culturas relacionadas à alimentação básica dos brasileiros, destacando-se que 87% da produção, né, da agricultura familiar é da produção de mandioca, né? Então, 87% da produção de mandioca, né, vem da agricultura familiar e 70% da produção de feijão vem da agricultura familiar. É mais ou menos isso que ele está destacando. Ó. Esses são os números da agricultura familiar. Então, 87% da produção de mandioca no cenário nacional vem da agricultura familiar e 70% da produção de feijão também vem da agricultura familiar. Esse dado aqui do segundo parágrafo, ele vai ser o mais importante que vocês têm na hora de resolver as questões, tá? Então ele coloca aquele início ali um pouco para distrair a galera, né? Ele vai situar um pouco, porque quando ele fala assim, ó, no censo agropecuário, né, realizado pelo IBGE, foram identificados aqui 4 milhões e não sei quantos de estabelecimentos, né, de agricultores familiares, né, o que representa 84% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros. Ele só está dizendo que a agricultura familiar ela corresponde a 84%, né, de quem produz no país, né? Produz alimentos no país. E aí ele vem e traz a fatia que importa para a questão, que é essa aqui, ó.
Produção, 87% da produção de mandioca vem da agricultura familiar e 70% da produção de feijão no Brasil vem da agricultura familiar. Beleza. Aí o que nós temos aqui, pessoal? Ele fala bem assim, ó, o item 64. Se no ano de 2006 a produção nacional de feijão foi de, 3.108 mil toneladas, das quais 22% eram de feijão preto, então a participação da agricultura familiar na produção de feijão preto desse ano, nesse ano, foi superior a 500 mil toneladas. Então perceba que aqui é um item de percentagem, de porcentagem ali, que na verdade a referência aqui de onde eu vou buscar aqui a informação vai ser das primeiras coisas que ele jogou para a gente no texto. Então ele fala, ó, se em 2006, então a gente tem aqui, ó, 2006, a produção nacional, toda a produção de feijão acabou dando aqui, ó, 3.108, toneladas, Então a gente já pode até acrescentar aqui logo os 3 zeros aqui, Então, beleza. Então, 3.108 mil toneladas. O que nós temos aqui, pessoal? Ele vai trazer para a gente, então, esse total. Então, aqui é a produção total de feijão, produção nacional de feijão. E aí ele vai falar bem assim, ó, dos quais 22% eram de feijão preto. Então, dessa produção aqui, 22% é feijão preto, certo? E ele vem destacando o seguinte, fala, então, a participação na agricultura familiar na produção de feijão preto é superior a tanto. Então, o que ele está querendo aqui da gente? Ele está querendo que a gente tenha os números de feijão preto da agricultura familiar, tá? Da agricultura familiar. Então, ele quer essas duas coisas aqui, ó. Aquele 3.108 ali, mil toneladas, aquilo ali é da produção total, do Brasil inteiro. Aí, pessoal, desse tanto aqui, eu preciso chegar na agricultura familiar e identificar quanto de feijão preto tem ali, tá? Então, olha só, aqui é a produção nacional de feijão, certo? Produção nacional de feijão. Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Da produção nacional de feijão, o item falou pra gente, essa parte aqui, ó, vou até destacar em amarelo para vocês, vou até destacar aqui, ó. Ele tinha falado pra gente, ó, que 70% da produção do país, 70% da produção de feijão do país é agricultura familiar, certo? Então quer dizer o seguinte, que desse número que ele deu, desse número aqui que ele deu pra gente, eu sei que 70% disso vem da agricultura familiar, certo? Então eu posso fazer o cálculo aqui da porcentagem, 70% daquele número lá de cima. E eu posso fazer isso de que maneira? 70%, vezes ali 3.108, e aí acrescenta logo os 3 zeros, porque são 3.108 mil, E aí, ou então eu posso fazer uma regra de 3. Então, cada um prefere fazer da maneira que achar melhor. Então, aqui a gente poderia fazer de vários caminhos. Eu vou mudar de cor aqui, só para indicar mais ou menos o cálculo, e aí vocês vão fazer para conferir. O que nós temos aqui? Nós temos que esse 3.108 aqui, ele vai ser 100%, que é a produção toda nacional. E eu quero saber os 70%. Isso, porque aí eu vou saber a produção, então, da agricultura familiar. Tá, pessoal? Então, aqui vocês vão multiplicar cruzado. Então vai ficar 100 vezes x, vai dar 100x, 70 vezes 3.108, com os 3 zeros. Então, isso aqui vocês vão encontrar que x vai dar, eu até já fiz a conta aqui, ó, 2.175.600. Já fiz a conta aqui. Então, esse vai ser a produção de feijão. Essa aqui vai ser a produção de feijão da agricultura familiar, certo? Então, a gente já está chegando onde a gente quer. Da produção toda, eu extraí só agricultura familiar, porque, na verdade, eu quero agricultura familiar e feijão preto. Eu quero a produção de feijão preto da agricultura familiar. Então, eu já achei a agricultura familiar. Agora, eu vou para a questão do feijão preto. Então, desse percentual aqui, pessoal, desse percentual aqui que ele me deu,
O próprio exercício falou o seguinte, ó. Ele falou aqui que desse percentual, 22% é feijão preto. Até então, isso aqui é feijão, produção de feijão nacional, tá? Então eu achei aqui a agricultura familiar, o total de feijão, mas eu não sei ainda qual é o total de feijão preto. Mas aí ele destaca que desse total aqui, eu sei que 22% disso é feijão preto. Como eu já extraí aqui da agricultura familiar, essa proporção ainda continua, então 22% aí vai ser feijão preto. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar disso aqui e extrair 22%, tá? Porque aí eu vou chegar na produção de feijão preto. Aí o que eu posso fazer? Posso pegar 22 sobre 100 vezes aquele valor ali, ou posso tacar mais uma regra de 3. Lembrando que na prova você vai estar com calculadora, então tanto faz para você, né? Então vamos lá. Então isso aqui é 100%. E aí você vai ter o que você está querendo 22%. Então aí você põe aqui que é x, tá? Multiplica cruzado, 100 vezes x vai dar 100x igual 22 vezes esse número aqui, vai dar um número grande, você divide por 100, e aí você vai chegar aqui então, vou colocar de roxo, né? Vocês vão chegar aqui que o x aqui, eu já até fiz a conta aqui, vai dar 478, né? 478.632. Então esse é o valor aqui da produção de feijão preto da agricultura familiar. Tá? Então veja do universo que ele me deu de produção de feijão, eu tive que extrair a produção só da agricultura familiar para extrair os 22%, tá? Poderia fazer de outra maneira? Alguns candidatos aqui tentaram fazer, por exemplo, ao contrário, tentaram extrair primeiro o feijão preto para depois extrair a produção da agricultura familiar. Só que daria mais trabalho, porque você ia ter que fazer o processo inverso, né? Então, de repente, era mais interessante trabalhar dessa maneira, nessa ordem. Mas, na hora, o candidato, né, na hora ali com sangue no olho, ele vai buscar aquela maneira que ele está mais acostumado a fazer, tá? Então, aqui foi uma conta. A gente teve 2 estágios aqui de fazer esse exercício, né? Nós tivemos esse primeiro estágio, esse segundo estágio, mas a primeira coisa era perceber o que eu queria. Então, quando o item te traz aqui uma afirmação dessa, você tem que perceber aonde você quer chegar. Então, eu tinha que partir do que ele deu, 308 mil ali, toneladas, e dali eu conferi disso tudo quanto que é agricultura familiar e feijão preto. E aí, para isso, a gente precisou recorrer a esse percentual dado por ele de feijão preto, mas antes eu precisava extrair de toda a produção nacional só o feijão. Tá? Então, eu extraí só o feijão, depois extrair só a agricultura familiar junto com o feijão, né? Aliás, fizemos a agricultura familiar aqui em cima, né? Só a agricultura familiar, que é o 70%, e depois extraímos aqui só o feijão preto, que foi desse total da agricultura familiar, extraímos só o feijão preto, tá? Então, uma questãozinha que exige um cuidado, porque a gente tem um cálculo de fazer porcentagem 2 vezes, mas antes mesmo de sair fazendo porcentagem, você tem que mais ou menos tentar entender o que ele te deu e aonde você quer chegar. Quando você monta esse esquema aqui, ó, esse esquema de saber onde você, né, de visualizar onde você vai querer chegar, isso vai fazer toda a diferença na hora de você resolver a questão, tá? Então eu estou jogando a ideia, a proposta aqui desse exercício não era nem tanto fazer a conta aqui contigo, mas te jogar essa real, assim, de você, na hora de pegar essas questões de porcentagem, você parar e pensar e refletir sobre o que a questão está te pedindo e quais as informações que ela te deu e quais aquelas que serão úteis para você. Porque veja que lá ele deu em cima o 4 milhões ali, o 84%, a gente não usou para esse item. Então nem sempre a gente vai usar tudo que ele te entrega ali de dado. Você tem que extrair apenas aqueles que serão úteis para aquele item que ele está trazendo, aquele item que ele joga para você, tá? Então, item bem interessante, um item que pode parecer fácil, né? Mas dependendo de como você vai visualizando, de como você vai interpretando aqui, ele pode ser um item difícil, como de fato se constatou. Pela percentual, ele foi classificado como um item de dificuldade alta, né? Do item difícil, né? Dos fáceis, médios e difíceis. Esse aqui foi um item difícil,
dado o número de erros que os candidatos, né, tiveram aqui, ou pouquíssimos que acertaram, né? Então, vale muito a pena, pessoal, vocês treinarem essas questões de porcentagem aplicadas num texto como esse, tá? E não ficar só preso àquelas questões, eu já sei porcentagem, eu já sei regra de 3. Você tem que treinar, gente, porque isso aqui é o que mais vocês acabam errando no PAS 1. Vocês acabam acertando geometria, acabam acertando trigonometria, acerta função, mas erra aqui numa parte que é para ser uma parte mais básica. Mas é por quê? Porque foge do que vocês estão acostumados. Foge da maneira como você está acostumado a ver, da maneira como está no seu livro, às vezes, né? Então, por isso que é importante resolver as questões anteriores da banca, tá certo? Então, fica aqui minha dica. O item, então, né, ele fala que é superior a 500.000 toneladas, mas na verdade a gente chegou num valor menor, né? Então não é maior de 500.000, é menor que 500.000. Então o item aqui ele está errado, tá? Item errado, beleza? Eu vou trazer no próximo encontro uma questão também desse texto, também de porcentagem, para vocês perceberem como os caras aqui eles cobraram, para você exercitar, para você tentar refazer, né? Pegar, tentar refazer, fazer mais de uma vez ali para você ficar afiado e você chegar gabaritando lá no PAS 1 nas questões de porcentagem, tá bom? Então minha contribuição fica por aqui. A playlist com as outras questões resolvidas está na descrição do vídeo, tá? Os nossos materiais também, na descrição do vídeo. E você sabe que a gente, né, vocês sempre podem contar aqui comigo, o maior canal do YouTube aí do PAS UNB. Tamo junto nessa jornada, contem comigo e até o próximo.